e fazer a revolução e conseguir levar esse projeto a cabo, também vai ter uma outra responsabilidade. Humberto, como eu assisto os seus vídeos, eu sei que você fala muito sobre essa ideia da democracia, o que é democracia, né? A gente tem uma sensação de democracia aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, e o povo chinês, por exemplo, tem outra visão do que é democracia, talvez. O que você entende como uma democracia, o que você fala que é a democracia livre, as diferenças... Porque sempre vai pegar num ponto quando eu vejo você analisando os vídeos ou alguém falando sobre China, por exemplo, ou Cuba, é uma ditadura. Aí você fala, tá, vamos definir o que é ditadura, vamos definir o que é democracia. Como você acha legal a gente entrar nesse assunto, definindo o que primeiro? Bacana, assim. De novo, aquilo que eu falei lá no início. Nós não botamos nada naquilo que a gente está analisando. Aquilo que a gente está analisando que tem que nos dizer. Exatamente. Então, se eu estou analisando a democracia, eu não tenho que dizer para a democracia como ela deve ser. Eu tenho que olhar para o que eu entendo, o que é a democracia, e dizer, olha, a democracia é isso porque eu estou vendo isso. Então, o primeiro ponto é assim, como é que surge esse papo de democracia? Surge lá na Grécia. Exato. Era democrático? Mas nem pouco, perto. Né? E por que surge lá? Era uma forma de apaziguar os Cara, assim, a primeira coisa, tá? A democracia não era na Grécia, ela foi em Atenas e num breve período de tempo. Tá. Né? Que a gente chama ali de século de Péricles e tal. Exato. E aquilo ali nasce depois de uma série de disputas políticas, de tentativa de organizar o governo lá, até que eles chegam neste modelo que eles chamaram de democracia. Só que essa democracia, tanto lá quanto hoje, ela tem o mesmo problema. Ela é altamente elitista. Por quê? Só uma coisa, você come esfirra? O que você come? Não, eu até como, mas agora eu tô legal. Não, é que eu vou pedir pra depois, a gente come depois. Não, então bacana. Você pede umas esfirras pra nós aí? Tá. Bacana. Então, assim, lá na Grécia, o que participava dessa democracia? Você tinha que ser homem, mulher não. Você tinha que ser livre, escravo não. Você tinha que ser adulto, então jovens e crianças não. E você tinha que ter nascido na cidade. Tá. Cara, isso dava 5, 6% da população. Porra, essa era a democracia? Essa era a democracia. E aí, essa formatação aí garantia que só a elite econômica lá de Atenas nesse período... Lembrando que democracia vem poder do povo, isso, né? demos povo, cracia, governo, isso. E aí o que acontece? Porra, isso não era porcaria nenhuma democrático. Isso acabou sendo um sistema onde quem tinha mais influência em Atenas era quem realmente tinha voz ali. Hoje em dia, a democracia continua sendo a mesma coisa. Tá entendendo? Porque 99% da população não se sente representada na política. Sabe, hoje na Grécia a gente tinha uma democracia direta, né? Se você fosse um desses 5, 6% aí, você chegava lá nessa ágora, né? Que era a praça central, e dizia, olha, eu tive uma ideia aqui, o que vocês acham? Aí tu explicava, pá lá, pô, bacana, é isso, tá. Hoje a nossa democracia não é direta, ela é representativa, né? Quando a gente vai votar, a gente tá dizendo, fulaninho, você pode governar em meu nome. Certo. Né? É isso que... Então, a princípio, os políticos eleitos representam o povo que votou nele. Só que você sair aqui em São Paulo, na rua, perguntando, vem cá, você se sente representado pelos políticos? Geral vai dizer que não, cara. Claro. Quem lá no Congresso que te representa? Pode ser que apareça um ou outro, mas geral vai dizer, poxa, eu acho que ninguém. Ou senão vai dizer 1 ou 2. Porra, entre deputado e senador tem 600, cara. Por quê? Porque na nossa democracia, você ter um cargo político significa ter grana. Muita grana. Eu fui candidato a deputado federal nas últimas eleições. E aí? Tá? Como foi a tua experiência? Não, cara, foi uma experiência bacana, tá? Eu acho que eu fiz uma votação bacana. Tipo, eu recebi menos de 30 mil reais do partido, tá? O que é um valor ínfimo, tá? E eu fiz 8.200 votos. Tá? Precisava de quanto? Eu precisava de uns 30, 40 mil. Tá? Ficou meio longe, mas eu fiquei em terceiro lugar dentro do PSOL. Na época eu tava no PSOL. Eu fiquei de segundo suplente. Mas pra você ter uma ideia, cara, eu fui olhar, tá, o que gastaram aqueles que se elegeram, não só do pessoal, de todos. Cara, ninguém gastou menos de 1 milhão. O quê? Ninguém. Em geral gastou 2 milhões pra cima. Se você não tem 1 milhão pra botar numa campanha, você nem desce pra brincadeira, velho. Você nem entra no jogo. Entendeu? É descomunal. Descomunal. O pessoal, pra eleger os deles, que ele faz, ele tem que fazer a mesma coisa. E veja, eu não tô nem dizendo que tá errado. Né? Mas, por exemplo, quem se elegeu lá no pessoal lá no Rio Grande do Sul recebeu do partido 750 mil.
E veja, eu não tô nem criticando o partido, a pessoa, Tá. porque se não recebesse Nem- isso, nem esses não se nem elegiam. esse se elegeria. Isso que eu tô querendo dizer. Então tu imagina eu com 30 mil. Saca? Eu tinha lá... Então, o processo, ele acaba cristalizando políticos que são Cara, os porque- mesmos ou que Cara, têm porque interesses... se ninguém gasta esse dinheiro todo do próprio bolso, Vilela. Tu pensa, se você somar o salário do deputado, que deve dar uns 30 e poucos mil, e fazer vezes 48, vai, que é 4 anos que ele vai ganhar, cara, não dá nem perto disso. Entendi. Tu acha que o cara vai gastar 2 milhões? Se de salário em 4 anos ele vai ganhar de volta meio milhão, tu acha que ele vai gastar? Não, claro que não. Então de onde é que vem esse dinheiro? Da onde? Ou vem do fundo partidário, que não é a maior parte. ou- Ah, não? Não. Esses caras que gastaram esse... O cara é empresário. Não é do fundo partidário? Agora, na última eleição, aumentou muito o fundo É. partidário, deu uma mexida nisso, tá? Mas historicamente nunca foi. Só que é o seguinte, cara, lembra lá na época dos escândalos, lá da JBS, não sei o quê? O que os caras faziam, meu? O cara ia lá e doava pra campanha da Dilma e doava pra campanha do Lula. Claro. O cara apostava nos 2 cavalos. Mesma que coisa. ganhar... Eles olham, cara, os grandes empresários, tá? Eles olham na sociedade, quem são os candidatos? Ah, fulano, Beltrano, quem tem mais chance aí? Ah, geralmente os já eleitos, não sei o quê. Bah, bacana. Eles vão nos caras, ó, toma 1 milhão pra ti, 1 milhão pra ti, 1 milhão pra ti. Os caras se elegem e depois são funcionários desses caras. São funcionários desses caras. Vou dar um exemplo. O Haddad quer agora, pra conseguir grana pro governo Lula no ano que vem, aumentar a arrecadação. E aí ele chegou na televisão e disse, olha, eu vou acabar com desonerações fiscais. Foi o que ele disse. Olha, tem muita empresa que tem desoneração fiscal, eu vou tirar 90 bilhões em desoneração que vão acabar. Mas, bacana, ele vai mandar isso pro Congresso. Aí tem lá uma empresa A ou B que, se essa lei passar, vai ter que pagar 2 bilhões de imposto. O que essa empresa faz? Essa empresa chega no Congresso Nacional. 2 bilhões aqui. Imagina, tu vai gastar 2 bi É. de tributo. Ou tu vai chegar no Congresso, tu vai pegar 200 deputados E e vai dar 1 milhão pra cada um. Tu vai gastar 200 milhões. nem E isso, a- 500 não, mil pra cada um. Eu tô dando, Tá, você tá tô dando jogando um lá em exemplo cima. alto, assim. Tá, Mesmo que tá. gaste 200 milhões. Tá. Se tu comprar 200 deputados, a lei do Haddad não é aprovada. Exato. E aí o cara deixa de ter que pagar 2 bi de tributo, gastando 200 mil, comprando deputado. Essa é a nossa democracia. Porque pra Marx, cara, assim, ó, se tem Estado, tem ditadura. Ah, é? Se tem Estado, tem ditadura. Por quê? Porque você vai poder falar em nível de autoritarismo. O Estado pode ser mais autoritário, menos autoritário, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Essa história de democracia, o direito burguês é engraçadíssimo, cara. Não existe direito na periferia, cara. Não existe, cara. Já pensou você numa operação do BOP? O pessoal do BOP invadindo uma comunidade e para pedalar a porta do barraco ter que levar um mandado? Ninguém tem mandado. Lá não tem. Não tem. Pedala a porta e entra. Aí tu vai dizer, mas cadê meus direitos? Meus direitos é uma bala na tua cara se tu reclamar. Saca? Assim, não tem. A democracia, ela existe sempre para uma parcela. Então, assim, se tem classes sociais, é obrigado a ter Estado. Tá? Por quê? Porque essa divisão de classes determina que exista aparatos de dominação para que o interesse dessa classe seja preservado. Então é aquilo que eu falei lá no início, né? Exato. Para o empregado entregar parte do que produz para o patrão, tem que ter uma estrutura que force ele a fazer isso. Essa estrutura é o Estado. Então tem classe social, tem Estado. Se tem Estado... Tem ditadura. Todo Estado é uma ditadura, por quê? Porque ele vai cercear a liberdade. Ele vai perseguir a classe Claro. explorada. A classe explorada vai ter menos direito, então vai ser uma ditadura. Por que eu falei que no socialismo é uma ditadura do proletariado? Porque ainda tem Estado. Então o que o Marx vai dizer? Olha, a ditadura do proletariado, o é que isso é? que é a ditadura do Isso, proletariado. a ditadura do proletariado é quando a classe trabalhadora organizada revolucionária toma o Estado. Então, quem é que controla o Estado? A burguesia. Então a gente vai lá e assalta o Estado da burguesia, pega pra nós. Mas ele continua existindo. Se o Estado continua existindo, a ditadura continua existindo. Só que em vez de ser uma ditadura da burguesia, que é o que a gente vive agora, é uma ditadura do proletariado. Ou seja, continua havendo Estado, mas agora os aparatos de dominação de classe estão na mão da classe trabalhadora para controlar a burguesia que vai ser contra-revolucionária. Então, se eu tiver certo, é o que está acontecendo na China. Entendi. Então tem lá uma burguesia que é enquadrada pelos aparatos de dominação de classe do Estado, que agora estão na mão da classe trabalhadora. Então, tem Estado, tem ditadura. Quando é que não vai haver ditadura para nós marxistas? Anarquia. Quando não houver Estado. Porque aí você não vai ter uma força
repressora atuando sobre a classe trabalhadora. Ou sobre classe nenhuma. E qual é o perigo dessa ditadura do proletariado escalar para os mesmos problemas do capitalismo? De ter exploração também, de ter... O problema é deixar de ser uma ditadura do proletariado para ser uma ditadura sobre o proletariado. Exato. Né? Desse pessoal fala, não, cara, eu tô gostando disso, e ele acaba virando uma burguesia. E aí a gente tem um ciclo... É possível isso também. É possível, mas por que eu tô dizendo? Isso pode... Lembra que eu não falei lá da China? Eu disse, cara, isso pode estar acontecendo agora na China. Exato. Então tu tem um partido comunista que deve estar em disputa. Tem muita gente lá, certamente, dentro do partido, que deve estar nessa vibe aí, dizendo, poxa, cara, mas nós estamos no poder aqui. Tá tão bom Quem aqui. sabe vamos, né? Pô, mas deve ter outros que devem estar dizendo, não, mas peraí, não vamos acabar com tudo que a gente está construindo. Então, assim, isso é uma disputa. Entendi. Nessa disputa, eu quero estar do lado dos caras que vão dizer, não, meu, vamos continuar o nosso processo. Entendi. Então, eu acho que o tempo todo, a política é um jogo de disputa.